Há um fenômeno na pós-modernidade muito claro, né, muito evidente, pelo menos para pessoas que se preocupam com essas questões. De um lado, um fundamentalismo religioso que beira a psicopatia, a loucura, a insanidade, e de outro, uma secularização da sociedade, uma negação, né, da divindade, do grande outro, como eu chamo, né, de Deus. É como se a gente pudesse viver sem ele. E isso me preocupa. Esses dois extremos me preocupam. Há uma polarização dentre tantas outras e às vezes é provocada por esta, né? O fundamentalismo religioso, ele interpreta e vivencia as religiões, né? Porque esse fundamentalismo você encontra em todas elas, né? De maneira totalmente errada. A relação que esses fundamentalistas têm com o seu Deus, né, o seu livro sagrado, quando a religião tem livro sagrado, é formalista, não tem tutano, não tem conteúdo. E o tutano e o conteúdo da relação com Deus é o amor. Quando questionam Jesus sobre os mandamentos, né, Jesus ele se volta para a tradição judaica da qual ele fazia parte, ele não nega a tradição dele, as origens dele enquanto homem, e ele vai ao centro do Antigo Testamento, que é o livro do Deuteronômio. E ele cita aquele texto belíssimo e atualíssimo, Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, né? Com todo o teu ser. E ele diz que esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus, além de tudo, é de uma sabedoria, né? Para quem não acredita que ele é Deus, eu creio, mas tem quem não acredite. Mas quem não acredita na divindade dele pode lê-lo, né, através dos evangelhos que estão no Novo Testamento, como um grande rabino, né, um grande profeta, né, alguém que tem o que dizer ainda hoje. Quantas pessoas o seguiram, o seguem e são diferentes desses fundamentalistas religiosos, né? Pessoas que produzem algo no mundo, que deixam uma marca positiva no mundo. É um exército de pessoas, né? É um estádio lotado, para não usar a metáfora exército, que talvez não seja politicamente correta nesses nossos tempos de violência, de grande violência, né? E aí eu me lembro de Gandhi também, um grande exemplo de homem, né? Que sugere, que vive o princípio hinduísta da não violência, que é um princípio que a gente precisa também viver nessa relação com o pequeno outro. A relação com o grande outro gera relação com o pequeno outro. A ideia que você faz do grande outro, você consequentemente fará do pequeno outro. Se você vê Deus como um juiz, você será um juiz do outro. Se você vê Deus como um castigador, um punidor, um moralista, você será um castigador, um punidor, um moralista. Você colocará na sua boca, no seu coração, essa famigerada frase de bandido bom é bandido morto. Você promoverá uma cultura de morte. Seja no início da vida, seja no final da vida, seja no meio da vida, quando se mata negros, jovens, a troco de nada, sem nenhum crime, sem nenhuma prova. Crimes bárbaros que a gente está presenciando no Brasil e em outros lugares do mundo, contra os negros, contra as mulheres, contra os indígenas, contra a comunidade LGBT, né?
Q plus contra o ser humano, né? Isso tem a ver com Deus. Isso tem a ver com a imagem de Deus que nada tem a ver com Deus. Deus é amor. Deus promove o amor. Ele povoa o universo, o cosmos com o amor. E isso está difícil de entrar na cabeça das pessoas religiosas. Imagine as que são secularizadas, as que já mataram Deus, entre aspas, né? Que não querem conta. Quando você vê um jovem que rejeitou Deus, eu paro para pensar, porque eu lido com jovens na sala de aula e lido com jovens na clínica. Na clínica eu não posso falar de Deus, eu não falo de Deus, a não ser quando o cliente traz o assunto, né? Mas eu fico pensando como foi que se matou a ideia de um ser que gerou tudo por amor, porque ama, porque quer o nosso bem, povoa o universo, cada detalhezinho mínimo é amor. Mas se a gente não viver isso, se as pessoas religiosas não testemunharem isso nas suas vidas, se elas viverem a religião de maneira talvez não fundamentalista, talvez não cheguem a tanto, mas se elas viverem de maneira formalista, tendo Deus apenas como uma relação com Ele jurídica, de preceitos que têm que ser cumpridos, senão eu vou para o inferno, elas não compreenderam nada. Elas não compreenderam Deus. Há preceitos que a gente precisa cumprir, sim. Isso faz parte da civilização. Isso faz parte da constituição humana. Mas a gente tem que cumprir com conteúdo, entendendo por que cumprir. Quando a gente adulto educa uma criança e dá a ela um limite, uma regra, a gente dá, se nós formos emocionalmente saudáveis, porque a gente as ama, porque a gente as quer verdadeiramente livres e defendidas e protegidas. Imagine o grande outro. Imagine Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência, com todas as tuas forças. E amarás o próximo como a ti mesmo. É esse o conteúdo de uma vivência espiritual. E eu diria com muito mais coragem, né? Uma vivência humana. Coloque amor. Esqueça a palavra Deus se ela lhe incomoda. Coloque amor. Coloque amor na sua vida. Coloque amor nas suas relações. Coloque amor no seu trabalho. Né? Coloque amor no seu desemprego. Coloque amor nesse país que está caindo de podre. Porque as pessoas enlouqueceram de 3, 4 anos para cá. Elas enlouqueceram. A sociedade está pirada. E a gente precisa resgatá-la, porque nós vamos morrer, mas vamos deixar descendentes. Tem crianças que precisam viver, tem adolescentes que precisam ter esperança, sonhos, que não podem ser baseados no simples ter, ou na fama, ou no poder. Mas esses sonhos, eles têm que estar preenchidos de algo que é perene, que nunca acaba, que é o amor. Vamos pensar um pouquinho sobre isso e principalmente aquelas pessoas que já compreendem pela graça de Deus, pela sua inteligência, vamos tentar viver. Não é fácil não, é fácil falar, mas a gente pode conseguir, se a gente se esforçar.